Olá, aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse simulado do Enem que veio junto com o PET Volume 3. O objetivo desse vídeo não é resolver as questões de física desse simulado, é apenas comentar, indicar um caminho. Daqui a algumas semanas eu faço um outro vídeo, aí sim, corrigindo cada uma das questões de física desse simulado. Mas eu quero que vocês tentem fazer em casa, não apenas assistam a resolução, porque senão não fixa o aprendizado. Então vou dar aqui algumas dicas para vocês não ficarem perdidos e quero muito que vocês tentem fazer. Se você for meu aluno, né, de alguma das escolas que eu dou aula, e quiser fazer esse simulado e estiver com algumas dúvidas, me procure, né? Tem os meios oficiais de comunicação da escola, pode me procurar que a gente vai resolvendo, eu vou tirando as dúvidas. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo. Nesse canal estou colocando vídeos semanais sobre os PETs que estão sendo lançados aqui pelo governo de Minas Gerais, nesse período de aula remota. Se inscreva no canal para você nunca perder os novos vídeos que eu estou colocando. E hoje nós vamos focar então no simulado. É muito importante que você tenha um bom material de consulta da matéria quando for fazer esses exercícios. Tem um material que eu já venho indicando em outros vídeos, que é uma apostila da Unesp. Então vou colocar o link para download dessa apostila na descrição deste vídeo também. Baixe essa apostila ou use outra apostila ou livro didático que você já tenha, para consultar, relembrar as matérias e conseguir resolver bem todos os exercícios de física deste simulado. Bom, o primeiro exercício que eu encontrei aqui de física é o exercício 13. Então esse exercício, né, vocês vão ler com calma aqui toda a questão, mas basicamente ele vai mostrar uma casa e a medição de quanto consumiu, quantos quilowatts foram consumidos, quilowatts-hora, né? Foram consumidos nesses 2 meses. Então ele pergunta, ó, sabendo que o preço do quilowatts-hora é 20 centavos, então o valor pago pelo consumo de energia registrado vai ser qual? O que é mais importante, então, dessa questão? Ela vai mostrar o consumo num relógio analógico. E isso pode gerar um pouquinho de confusão. Porque se fosse digital, estava muito fácil. Estava o valor aqui em cima, o valor aqui embaixo. Você saberia a diferença entre o consumo do mês atual e do mês passado. E aí você sabe, então, quanto que foi gasto nessa diferença aqui, de um mês para o outro. Como não temos isso, o que a gente precisa ficar atento? Aqui ele fala, né, que da direita para a esquerda você vai ter as unidades. Como se formasse, então, um número, você vai pegando cada um desses números do relógio, e aí vai formar um número inteiro, e aí com esse número a gente consegue saber a diferença desses dois, e então quanto que pagou-se a mais. Essa questão ela não está muito bem escrita, né? Vai exigir um pouquinho de cuidado aqui no próprio português. Mas o que é o mais importante aqui? Quando ele vai falar, veja, vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Então ele vai falar o seguinte: se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Então, vamos supor aqui, ó, tá vendo que o ponteiro está entre o 2 e o 3? Então, qual que foi o último número ultrapassado? Foi o 2, porque ele começa aqui no 0, né? Ele é um sentido anti-horário, né? Então, ele vem passando aqui, passou pelo 1, passou pelo 2. Então, você vai considerar nessa casa que está o 2. Aqui embaixo a mesma coisa. Outro ponto que ele vai falar aqui também. A gente tem que considerar da direita para a esquerda. Tem a unidade, a dezena, a centena e o milhar. Então, esse daqui, ó, aqui nessa leitura tá o 3, é 3. Esse 8, na verdade, é 80. Olhando para esses dois, 83.
aqui nesse caso, olha que estranho, né? Isso parece até ser um erro, mas temos que analisar do jeito que a questão nos deu. Tá vendo que está ao contrário? Aqui o 9 está à esquerda do zero. Em todos os outros, o 9 está à direita. Mas vamos lá. Então, nesse caso, ele estaria andando em sentido horário. Ele passou pelo 7. Então, aqui 783. E aqui passou pelo 2. Então, 2783. Você vai fazer a mesma coisa com esse aqui de baixo. Prestando atenção então neste único mostrador aqui, o da casa da centena, que está invertido, né? Todos os estão andando anti-horário, esse está andando no sentido horário. Considerando então esses pontos aqui do português, você vai saber a diferença entre os dois. Sabe que então cada quilowatt-hora é 20 centavos, então você vai multiplicar a diferença de consumo pelos 20 centavos e vai achar, então, a resposta correta aqui. Não sei se foi de propósito, se realmente foi um erro da questão, esse mostrador trocado, mas a gente tem que sempre ficar atento. Se num Enem oficial fosse um erro e aí a resposta ficasse errada, ela seria anulada. Se não fosse um erro, fosse proposital e você que comeu mosca, não adianta depois pedir revisão. Então tem que ficar sempre atento com isso tudo. Então vamos para outra questão aqui de física. Questão 25, também falando sobre o consumo de energia. Qual que é a diferença aqui? Bom, aqui está falando de ar-condicionado e ele vai falar então a potência desses dois ar-condicionado utilizado aqui num imóvel comercial. Então imagina, né, uma loja, tem um ar-condicionado na entrada, um ar-condicionado nos fundos, são ar-condicionados de tamanhos diferentes, mas que eles estão lá ligados e no final do mês a gente quer saber quanto que eu paguei de energia por ter ficado com esse ar-condicionado ligado. Nesse caso aqui, a gente pode entender que ele não é desligado a hora nenhuma, mas o que é mais importante? Ele te dá essa tabela. Isso é muito comum no Enem, vocês fiquem atentos. Informações que não nos interessam para a resolução da questão. Então, por exemplo, aqui, essa potência, isso fala o quão capaz esse ar-condicionado é de gelar um ambiente. Mas para a nossa conta do preço não serve para nada. Então, mas é interessante porque então, o ar-condicionado que gela mais, ele gasta mais energia. Só isso que serve. Então a gente ignora essa coluna daqui e vamos focar em potência elétrica, em quilowatts, e horas de funcionamentos, aqui que está a pegadinha, ó, diário. Nós queremos saber o consumo de energia elétrica do mês. Então o que a gente vai ter que fazer? Se eu gasto 2 horas por dia deste ar-condicionado, eu tenho que multiplicar aqui por 30. Então 60 horas de uso deste ar-condicionado, mais 30 horas de uso deste outro ar-condicionado. Então, você vai multiplicar para saber o quilowatts-hora do mês, e daí vai poder fazer a multiplicação pelo quanto que custa cada quilowatts. Então, você acha quantos quilowatts-hora eu gastei por mês neste ar-condicionado, neste outro ar-condicionado, soma os dois, e aí, então, você vai descobrir o quanto de dinheiro você gastou, porque cada quilowatt-hora é 50 centavos. Então, fica atento a isso aí também. Essa multiplicação pelo 30, isso é uma pegadinha. A outra questão está aqui, a 26. Então, nessa 26, tem uma mola que vai empurrar essa caixa, e a ideia é que essa caixa consiga vencer essa rampa e já cair aqui no estoque. Então, essa mola é uma maneira, né, que os funcionários tiveram para evitar o trabalho de carregar essa caixa nessa parte íngreme aqui. Eles já querem que essa mola já jogue para o estoque e que eles arrumem o estoque sem ter que fazer essa força aqui para subir com a caixa. Eles fizeram uma vez e não deu certo, não conseguiu vencer a rampa. Então ele pergunta, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar nesse meu sistema para eu conseguir
que a gente tem que lembrar? Energia mecânica, conservação de energia, nós vamos ter uma mola comprimida. Então, o que a gente tem? Energia potencial elástica. Quando a mola solta, vira energia cinética, a caixa se movimenta. A caixa vai subindo. Então, a energia cinética vai virando energia potencial gravitacional. Se ela consegue vencer toda essa energia cinética, consegue ser um pouco superior à energia potencial gravitacional, ela chega aqui no estoque. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não conseguir, eu tenho que aumentar a minha energia inicial para que ela vença a energia potencial gravitacional e chegue aqui. E você vai ver qual a opção que aumenta a minha energia inicial. Se tivesse uma opção também de diminuir o atrito, eu não vou perder energia ao longo desse processo, talvez isso também ajudasse. Então, ou eu aumento minha energia inicial, ou eu diminuo minha perda de energia ao longo do caminho, que seria diminuindo o atrito. Aí vocês vão olhar aqui e avaliar, então, qual que é a questão, certo? Questões 27 e 28, aqui eu vou indicar vocês fazerem ao contrário. Vocês vão fazer primeiro a 28, porque resolvendo a 28 vai ajudar a entender a 27. Então, a 28 tem uma antena emitindo um sinal de rádio, e esse sinal chega até essa casa, mesmo essa casa estando nessa parte aqui de baixo. Ele pergunta, então, qual o fenômeno, né, da transmissão de onda que permite que essa onda chegue nessa casa? Então, tem esses nomes aqui. O que eu recomendo a vocês fazerem? Vocês vão num material didático, pode ser nessa apostila, que eu vou colocar o link aqui no vídeo, vão ler o que é cada um dessas características da onda, né? Difração, interferência, reflexão, refração, ressonância, e vão ver qual desses nomes aqui indica essa capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Nessa consulta, vocês já vão fazer uma boa revisão de todos esses itens, isso é bacana, isso é legal, e aí, entendendo qual desses nomezinhos aqui fala sobre essa capacidade que a onda tem de contornar os obstáculos, você vai marcar que é a opção certa, que é essa 28. Daí a gente volta para 27, que vai falar específico sobre refração. Então vai ter uma luz que vai bater num material chamado metamaterial e vai sofrer uma refração. Mas qual que é a diferença desse metamaterial? Ele apresenta um índice negativo de refração. Isso é muito diferente, porque normalmente os materiais eles não apresentam índice negativo, né, para a luz visível aqui. Então ele vai ter um comportamento muito diferente de quando, por exemplo, a luz sai do ar e entra na água, ou entra no vidro, ou em qualquer lugar assim. Ela tem um comportamento já normal, mas com um índice negativo, ele vai ter um comportamento muito diferente. Que eu separei uma imagem só para a gente entender, mas antes disso, veja, aqui está o comportamento da luz na horizontal. Então, o lado esquerdo é um meio, pode ser o ar, o vácuo, qualquer meio assim. Ele vem e ele vai então encontrar esse metamaterial. Tá, é como se fosse aqui é o ar e a luz veio e entrou na água, só que esse metamaterial é um pouco diferente da água ou de qualquer outro, porque ele tem um índice negativo. Então o comportamento dele vai ser muito diferente, você vai ter que marcar qual é esse comportamento. Que eu separei a imagem. Então é assim que acontece, ó. A luz vem de um meio, adentra outro, e o que vai acontecer? Tem o ângulo de incidência e depois o ângulo de refração. E aqui é uma seta na normal. Qual que é a diferença? Aqui está na horizontal, aqui está na vertical. É só imaginar ele invertido aqui 90 graus, que é a mesma coisa. Então, essa setinha vermelha, ela tende, né, e dependendo do meio, cada um desses meios, é o do índice de refração de cada um, ela tende a se aproximar ou se afastar da normal. Esse é o comportamento da luz nas mudanças de meio. Se afasta ou se aproxima dessa linha aqui, que é a normal. Como que eu sei o quanto que vai se afastar ou vai se aproximar? Através dessa forma. Então, eu tenho que, quando eu multiplico meu índice de refração vezes o seno do meu ângulo de incidência, é igual ao índice
né? Aqui é o índice de refração do raio incidente, aqui é o índice de refração do raio que está prosseguindo no outro meio, vezes o seno do ângulo dessa nova direção que a luz está indo, forma uma equação. Então aqui, ó, né, os n's, os ângulos, que você vai calcular a partir do seno, formam essa fórmula daqui. Qual que é a diferença, então? Temos um índice de refração negativo. O que eu vou, então, levar vocês a pensar? Vocês vão... O N2, nesse caso, aqui, pensando que o N1 é do material inicial e o N2 é do metamaterial, esse N2 ele é negativo. Vou fazer uma sugestão. Coloque valores, vai ficar mais fácil. Coloque valores simples, né? Por exemplo, coloque seno de 30 graus, que é um seno fácil de calcular. Esse N coloque igual a 1, para ficar uma conta bem fácil de fazer. Aqui você vai colocar então pode até deixar N2 com letra mesmo, mas coloca o sinal de negativo. E aí o que você vai entender fazendo essas contas, levando para um lado, para o outro, isolando valores? Você vai ver que nós temos aqui os quadrantes do seno. Então o seno pode ter um valor negativo e ele vai para outro quadrante. Vou olhar só para esse círculo aqui da esquerda. Então você vai usar aquela fórmula, vai avaliar o comportamento de um ângulo quando ele tem um seno negativo. Daí você volta para a questão e analisa qual desses comportamentos aqui indica o desse metamaterial. Ok? Isso é um pouquinho mais difícil, mas seguindo esses passos aí, vocês vão conseguir. Deixa eu ver aqui. Temos essa questão 32 também. Então aqui a gente tem um disjuntor, né? O disjuntor, toda casa tem aquela... fica, né, quando a luz cai, né? Você liga muita coisa ao mesmo tempo, normalmente o disjuntor cai e a luz apaga de uma vez, você tem que ligar o disjuntor de novo. É um interruptor que tem em todas as casas. Então aqui está falando de uma instalação comercial, deseja projetar um circuito que comporte 30 lâmpadas de 120 watts, ou watts. 10 lâmpadas de 60 watts, numa tensão de 220 volts. Então, para proteger esse circuito, deve ser utilizada uma amperagem mínima necessária de... Então, o que você tem que saber? Nessa configuração daqui, qual será a corrente que vai estar passando por esse estabelecimento, né? O que você vai ter que lembrar? Das formulazinhas. Então, nós temos aquela fórmula mais comum, né? V igual a R vezes I, ou seja, tensão é igual a resistência vezes a corrente, mas nós temos uma também que envolve potência, que é a P igual a R vezes I ao quadrado. Então, potência igual a resistência vezes a corrente elevado ao quadrado, ou juntando essas duas formas, a gente tem que P igual a V vezes I. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Julgando esses valores, você vai então achar a corrente que vai estar passando, lembrando que corrente é dados em amperes. Entendendo então qual que é a corrente que vai estar passando aqui, você vai ter esse disjuntor. Por que isso é importante? Se eu coloco um disjuntor muito baixo e ligo, o tempo todo ele vai estar caindo, porque a corrente necessária para ligar todas essas lâmpadas vai ser maior do que o disjuntor. Se eu coloco um disjuntor muito grande, corre o risco de eu estar com uma corrente que queime as lâmpadas e o disjuntor não me protege. Então eu tenho que ter um disjuntor exato, que nem fique desarmando toda hora, de uma maneira que fica atrapalhando o funcionamento, que eu espero e quero, e nem um disjuntor que não desarme na hora que está passando uma corrente que queimaria as lâmpadas. Então eu preciso achar o disjuntor exato. Para isso eu vou usar essas fórmulas, principalmente isso que eu te falei, P igual a V vezes I. Julgar esses valores aqui, lembra que são 30 lâmpadas aqui, 10 desse valor. E aí você vai entender quanto de corrente vai estar passando aqui para conseguir, então, calcular
esse valor que você precisa. E aí tem algumas questões que eu quero que vocês fiquem atentos sobre como que vai estar disposto essas lâmpadas, como que é o funcionamento da corrente. Mas vamos lá, lembrando que mais para frente eu faço um vídeo gravando, mas agora eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça, pensa nessas fórmulas, desenha, entende que vai como que vai estar passando essa corrente, e aí vocês vão conseguir chegar no valor exato do disjuntor. Aqui também temos essa questão das lâmpadas de LED. Compõem os materiais que podem compor as partes mencionadas nas lâmpadas de Madden devem apresentar. Então aqui você tem um LED. E aí nós temos que entender o que é condutância elétrica, condutividade térmica, resistividade térmica, resistência de isolação e rigidez dielétrica. Então, novamente, parece muito com aquela questão lá de ondas. O que eu quero que vocês façam? Vão no material de consulta, mesmo dê uma googada aqui em cada um desses termos, entenda o que é cada um deles, para daí conseguir resolver. O que é cada um desses itens, o que significa ele ser alto ou ser baixo. Então, é legal que você já faz uma revisão para entender então como que funciona a lâmpada de LED. Lembra que a gente está falando das partes externas. Ok? Vamos seguir então. Vamos ver aqui. Certo, tem essa daqui da luz de neon. Ela pode ser resolvida tanto pela ótica da física quanto da química. Não é muito difícil não. Mas eu considero essa questão mais de química do que de física. Ainda assim, é entender o que gera a cor de o que está sendo emitido ali, qual a intensidade, frequência está sendo emitido, o que está acontecendo dentro do átomo para que um objeto tenha uma determinada cor. Não é difícil, mas eu entendo que ela é mais de química do que de física. Então vamos seguir. Essa aqui do flash, então tem o vilão do flash, ele congela o chão e o flash não consegue correr. E aí pergunta, então, por que aconteceu? O que vocês vão ter que lembrar, então? Vocês vão ter que lembrar aos conceitos de atrito, da terceira lei de Newton, de ação e reação, o que é força normal, todos esses aspectos, dá uma revisada nisso, e aí fica muito fácil de compreender, então, por que o flash não consegue correr num chão que está congelado. Vamos ver aqui. Mais alguma questão? E tem essa última aqui, que é praticamente uma questão de regra de 3 de matemática, né, envolvendo a energia quando você consome chocolate, quando você consome uma maçã, e você gasta essa energia nadando. Nesse caso, você consegue comendo 250 gramas de chocolate, você nadou 125 minutos. Então, é uma regrinha de 3. Quanto que seria isso com maçã? Você tem o valor aqui, aí ele também te dá na tabela aqui o tempo que você consegue nadar com cada grama, que você vai gastar isso nadando. É uma regrinha de 3 muito simples. Praticamente uma questão de matemática, regra de 3. Está envolvida com física, né? Porque está falando de energia, termodinâmica. O alimento ele tem calorias, e essas calorias são transformadas em energia para o nosso movimento, para o funcionamento do nosso corpo. Mas, em linhas gerais, aqui é só fazer uma regrinha de 3 mesmo. Ok? Não sei se eu deixei escapar alguma questão. Se eu deixei escapar, me desculpe. Comente aqui nos comentários, eu faço outro vídeo. Mas eu fui batendo o olho aqui, e as outras eu acho que é de química e biologia mesmo. Muito bem, então, tentem fazer os exercícios. Eu dei essas dicas aqui, vou colocar a apostila na descrição desse vídeo. Novamente, se for meu aluno de alguma das escolas que eu dou aula, pode me procurar pelos meios oficiais de comunicação para tirar dúvidas mais pontuais desse simulado. Esse simulado ele não é obrigatório, mas eu indico muito vocês fazerem. É um treino legal, é uma fixação
da matéria, é relembrar matérias dos anos anteriores, se você já está no terceiro. Façam, vale a pena. E mais pra frente eu faço um outro vídeo, talvez mais de um vídeo, né, para não ficar tão longo também, resolvendo cada uma dessas questões. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.